que parece pequenininho, R$19,90 aqui, R$29,90 ali, mais um streaming, como estava falando aqui o nosso economista Jarpas Aramis. Gente, armazenamento, eu vou comprar aqui um pacotinho digital. Quando a gente soma tudo, descobre que existe praticamente uma nova conta fixa. Ou, pior do que isso, que o acumulado no ano poderia estar rendendo um dinheiro extra na poupança. É a chamada economia de recorrência, que a gente não se dá conta e paga por serviços que cobram automaticamente todos os meses, que muitas vezes continuam sendo pagos até quando a gente quase nem usa mais, né? Quantos streams de filmes, por exemplo, essa foi a pergunta que surgiu aqui antes da conversa, a gente paga e só assiste uma vez perdida na vida. Então esse é um assunto que a gente vai conversar aqui. Você que roda muito, com eu o Jarpas Aramis. Gente, uma pesquisa aponta que 56% dos consumidores gastam entre R$51 e R$200 por mês com assinaturas. Agora o Jarpas fez essa conta aqui para várias despesas recorrentes e quanto elas custam para o seu bolso ao final de 12 meses. Jarpas, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu quero começar justamente por essa sensação de que R$20, R$30 não fazem diferença, porque pequenos débitos mensais têm tanto potencial de desorganizar o nosso planejamento financeiro, sem que a gente perceba. O pior de tudo é isso, né? Bom dia. Bom dia. Então, o problema dos descontos recorrentes é que eles acontecem e se tornam algo invisível dentro do orçamento. A gente termina absorvendo isso como uma despesa que é pouco, é baixo, e a gente termina não tendo controle. Muitas das vezes a gente termina associando isso a venha contratar um determinado serviço, é gratuito inicialmente, mas em seguida você começa a pagar. De repente isso entra no orçamento, é R$9,90 e ali fica. Você contrata um serviço financeiro, um consignado, e de repente está ali, contrata um seguro a mais. Não, é uma parcelinha de R$50. Mas é R$9,90 mais, né? Pois é, mas esse R$9,90 dali, mais R$29,90 do outro lado, a gente às vezes consome o mesmo serviço, só que a gente está contratando várias vezes, são serviços similares, né? Algo que você tem ali, já está pagando, como os serviços de streaming que a gente estava falando, que hoje é hábito, a gente paga para ouvir música, a gente paga para assistir filme, e isso é de uma maneira como eu vou pagar determinado segmento, aí tem o outro também, aí eu estou terminando pagando 3 plataformas onde eu posso assistir vídeos, filmes, documentários, e que termina se tornando um peso no orçamento invisível que a gente não tem controle mais na frente. Isso perde, né? Isso pesa no final do mês. E aí aquilo que você colocou inicialmente, né? Esse dinheiro que está migrando para uma despesa que eu não consigo ver, que eu não consigo controlar, às vezes, porque isso passa despercebido no extrato. Você pega o extrato do cartão, você vai lá analisar item a item, você pode se surpreender o que é que você está pagando que você não sabe, porque aquilo já entrou no automático. E esse dinheiro que está saindo, ele não poderia ser um ambiente, poderia ser utilizado de maneira que pudesse lhe trazer mais dinheiro, né? Como, por mais que seja pequeno, mas seria uma poupança, seria uma reserva, né? Como você bem colocou, eu posso colocar na poupança, né? Eu posso guardar esse dinheiro ao invés de estar gastando sem utilizar muitas das vezes, né? Igual pagar a academia, é algo recorrente, você todo mês está ali pagando, mas e aí? Você tem efetivamente utilizado os serviços conforme você havia se planejado? Essas pessoas como ela que começa e desiste é um problema. Agora, as que estão lá fazendo o dia a dia... Ele consegue fazer uma abordagem sem falar de mim? Porque tu me você ama, desiste, Marcos, você começa e desiste, né? Eu desisto de quê, Marcos? Da academia. Você começa e desiste, você diz aqui. Então, para Mas pessoas a academia como você, não tem problema. nada a ver com financeiro, Mas, assim, com din-din. A única diversão Academia que o ser humano eu vou, tem... Não, diminuo a rotina. As séries, a única dimensão que as pessoas têm, que é dar, né, uma assistidazinha ali no filme,
tá pesando, realmente o Jarbas veio com um assunto aqui polêmico. Eu tô fazendo essa pauta por obrigação da editoria, mas eu tô indignado. Ô Jarbas, me diz uma coisa. Não, guarde o dinheirinho, vá nessa onda. Existe alguma média, ou pelo menos para a gente estar falando disso, é porque está pesando de fato no orçamento, ainda mais com a realidade de endividamento que temos hoje, mas assim, do quanto as pessoas percebem por onde esse dinheiro está escapando, porque é como se o dinheiro escapasse sem você ver, né? Mesmo aqueles que consomem mais filmes e séries, de um modo geral, eu particularmente gosto, mas assim, é algo que, na maioria dos casos, as pessoas não utilizam tanto como deveriam ou acreditariam que deveriam consumir. É isso que está ocorrendo? Os levantamentos indicam isso? Exatamente. A gente tem algo em média de 600 a 1.200 reais comprometendo o orçamento que você... mas é o filme que eu assisto, é o momento que eu tenho. Aí você utiliza, você imagina, você paga algo de 30 reais por mês e quando você vai fazer o somatório no final do ano dá aproximadamente 360 reais por ano para você usufruir no período de um mês, acessar o serviço uma vez. Mas se o cara saísse de casa com a família e fosse para um bar, ele ia gastar 500, cara. Ia ser só numa saída. Olha a comparação. Mas se você fica em casa com a pipoquinha, com a família, você... Eu achava que eu estava fazendo esse investimento. A ideia é exatamente... Quando a gente fala dos streams, né, que eu acho que é um ponto... É delicado porque, de fato, dificilmente você só paga um. Claro. Né? Mas assim, por que não pagar apenas um? Não, porque não tem a diversidade, documentário e tal. Aí a gente entra em uma outra questão. Vamos fazer uma varredura nesse extrato que chega todo mês. Olha, essa no história orçamento. aí, de porque não paga apenas um, me deixou num conflito em casa com filha. Viu? Porque eu fui tentar justamente dar uma enxugada no número de aplicativos que estava praticamente obsoleto. A gente não estava usando, estava lá parado. E aí... A minha piveta em casa disse assim: mãe, como é que eu vou assistir a minha novela preferida? Eu digo: minha filha, nem usa isso aí, vai pra internet, pro YouTube. Não, mãe, tive que assinar de novo pra não ter problema, porque era... Aí, quer dizer, é algo que às vezes você fica por livre e espontânea pressão também de algum membro dentro da família, né? Então, aí eu acho que é definir prioridades, né? Você identificar esses gastos. O que é essencial? Eu preciso disso para viver, trabalhar, estudar ou manter a minha casa funcionando? O que é de fato útil? Eu uso com frequência e o valor realmente cabe no meu orçamento? Se ele não é tão útil, esse dinheiro poderia estar migrando para uma outra finalidade? Ele é dispensável? Ou seja, eu quase não uso. Posso substituir ou posso pausar por alguns meses, fazer novas experiências, né? E aí, outra coisa, tem momentos que você percebe alguns problemas, como contratação de seguros, que é muito comum, as vendas casadas, e aí você termina incorporando algo que, às vezes, você contrata o seguro, é lesado, poderia acessar aquele serviço, você nem sabe que tem, você nem sabe que paga. Mas também é um lance emocional muito grande. Por exemplo, fui comprar uma televisão para a Copa, né? Aí a televisão lá, bonita e tal. Aí você vê, o cara explica tudo, não sei o quê. Isso agora tem um detalhe. A gente tem um seguro agregado, porque esse tipo de equipamento... Aí ele vai, depois de fazer toda a propaganda, que você já tá ali, né? Preparado com a bola na marca do pênalti, o cara diz, olha, com mais 100zinho, você tem esse seguro garantido, beleza. Se der algum problema, você já troca. Não é nem para consertar, é para trocar o aparelho. Aí, pô, você já tá, né, com a boca lambuzada. Sentiu o gosto do negócio, né? O cara botou o controle na sua mão e no final tem o seguro, você acha que é parte do processo, mas é uma forma do comércio empurrar mais uma conta para você. Não, tudo bem que você vai lá e acesse o seguro, que você perceba que aquilo de fato é importante, mas e quando a televisão quebra daqui a 8 meses, você vai lembrar que pagou aquele seguro? Então, dificilmente a rotina termina entrando no automático. Eu acho que o automático do que se está invisível dentro do orçamento, isso é muito perigoso. Entendi. Quando você não para fazer essa revisão, esse levantamento, que é fazer um raio-x, efetivamente, do que se está saindo de dinheiro que você paga ali todo mês. Entendi. Né? Gente, é assim...
a gente não tem noção, né, do acumulado. O Jarpas estava falando aqui, eu queria até que você trouxesse agora esses números do acumulado ao ano, para que a gente tenha essa noção do dinheirinho. Eu fui surpreendida um tempo atrás, porque tinha muito aquele hábito de comprar raspadinha, né? As raspadinhas 50 centavos da caixa, da loteria. Aí você vai lá e os 50 centavos, as moedas ficavam acumulando, acumulando, acumulando. E você chega no sinal, aí você dá 1, aí dá 2, aí dá 3. Imagina você comprar uma raspadinha e você ser contemplado ali com alguma... Então, assim, eu tô falando de uma aposta, não tô falando nem de juntar dinheiro, de pegar esse acumulado e trocar por cédula e depois depositar no banco. Mas é do pouquinho em pouquinho que o pouquinho vai enchendo. A real é essa, né? E o pouquinho vai deixando a sua vida familiar, orçamentária, um grande buraco, né? Um grande vazio. Você imagina, você paga R$19,90 por mês. Aí você multiplicar isso por 12, R$238. Assim, é muito, é pouco. Aí você paga outra de R$29,90, 358. Rapaz, mas não você é melhor paga do que as bets? Já pensou o cara meter isso na bet? Era pior, ficava doido, não crescia nada. Pelo menos um filme, uma série, a pessoa intelectualmente vai avançando. Ele tá defendendo essa história do streaming, viu? Você paga R$99 Mostra a realidade já. por mês, é R$1.198. Então, Quanto assim, esse valor por mês? R$99,90. Que é tudo assim, R$99,90, quebrado, nem né? pensar nisso. R$1.198. É um peso, é algo que chega ao final do ano e diz assim, esse dinheiro poderia estar indo para onde? Né? Meu Deus do céu. Aí tem as opções. Vezes 5 anos. Aí é que você pira, meu amigo. Porque... Rapaz, que coisa. Eu já parei de beber, já parei de ir no Não, bar. meu amigo, você a não única para coisa é pra ficar nada, em casa, não. ver Você o cinema lá. E de repente agora tá pesando. Gente, a gente tá fazendo isso em tom de brincadeira, mas é porque, de fato, a realidade que a economia tem acompanhado é o endividamento das famílias, tá? Tá todo mundo meio que pendurado aí nos cartões de um modo geral. E aí o Jarpas está fazendo esse levantamento, apontando também essas saídas. Vamos dar agora aqui alguma luz. Essa grana que você falou, que de repente pode estar, né, sendo gasta sem a gente perceber, se ela fosse investida aí em alguma ação online, alguma situação, poderia estar rendendo algo? É isso? Em outras palavras, é isso que você está dizendo também? Não apenas está rendendo, como ser uma reserva para a família. Porque você imagine um dinheiro desse que termina saindo sem você perceber, sem você ter esse controle, certo. Ele poderia estar sendo preservado para um momento de emergência, ele poderia estar guardado para um lazer, para um entretenimento, para a aquisição de um bem durável que você vê no horizonte que logo, logo você vai precisar adquirir. Porque, veja, hoje a sociedade brasileira, ela incorporou o cartão de crédito como algo, uma extensão da renda, né? Já vivemos períodos onde isso não existia, onde só se comprava no talão. Lembra daqueles períodos lá atrás? Uma promissória. Né? E, por exemplo, o pai do meu pai, o meu avô, vovô Antônio, só comprava tudo à vista. Não tinha um talão, não é que ele não tinha possibilidade de ter crédito. É que ele não tinha... A mãe da minha mãe, ela fazia um crediário, abria o crediário, comprava lá uma geladeira, pagava o primeiro mês, no segundo mês, ela pegava o dinheiro todinho e ela pagava. Porque não ficava agoniada. Não suportava. Né? Agora, Jarpas, o que você diz para quem... Você falou aí, mas esse dinheiro é uma reserva... Mas quem... Eu já ouvi muito isso, inclusive já me coloquei nesse grupo, de não conseguir juntar dinheiro. De precisar ter um boleto para pagar, para juntar. Então, o que você diria? Não, eu vou fazer um consórcio, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu vou pagar alguma coisa. Porque se eu não tiver o que pagar, o meu dinheiro vai acabar, eu vou achar que está sobrando na conta e vou gastar com alguma coisa, que acaba sempre inventando. O que você diria para pessoas assim? É uma boa dica começar arrumando um boleto, mesmo que seja de investimento de alguma coisa para pagar, porque aquilo ali vai passar ali mostrar a realidade no futuro do quanto você poderia ter em conta se você tivesse realmente o hábito de guardar o dinheirinho, por menos que seja? Então, a relação que a gente tem com o dinheiro, ela é uma questão comportamental. Na medida em que... E veja só, na medida em que você escova os seus dentes de manhã, você toma seu banho, né?
Você tem rotina. Todo dia você escova os seus dentes. Certo. Olhar a sua vida financeira tem que ser algo que tem que entrar na sua rotina. É igual, não muda. Na medida que você não dá a devida atenção à sua vida financeira, é a mesma história de tomar banho. Uma hora começa a perceber que o mau cheiro chegou. Então, opa, é importante revisar o orçamento, é importante chamar todo mundo que faz parte da família para entender, do mais jovem ao mais idoso, todo mundo que mora na residência. Lembrando que quando a gente fala de renda, não é a minha renda individual. Muitas famílias ainda hoje têm dificuldade de dividir o quanto ganha. Ah, não, a pessoa com quem eu convivo, a esposa, o marido, o filho, o tio que mora, o avô, a vovó. Não, porque a vovó ganha, mas peraí, internet, energia, água, comida. Isso tem que colocar na mesa e todo mundo tem que ouvir. Diz, olha, a gente gasta tanto. Entra de dinheiro nessa residência aqui, X. Não, mas fulano não contribui. Peraí. Se não contribui, campeão, vamos repensar essa relação que se estabeleceu aqui dentro. Eu conheço muitos casais onde o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Que na minha concepção, eu acho que isso é uma coisa absurda, uma doidice, porque assim, onde é que você se compromete em conduzir uma vida a dois e de repente, vamos fazer planos de viajar. Você viaja sozinho para o Paraguai e você vai sozinha para a Argentina, beleza. Então, né, aí são opções. Mas assim, revisar, buscar cancelar aquilo que é recorrente, você não tem controle, que está visível, né? E buscar, de fato, renegociar. Então, olha o extrato, faz um raio-x do que está dentro do orçamento, que você paga todo mês, corta aquilo que você não usa. E tem coisas que são problemáticas, que você nunca contratou, de repente o dinheiro está ali. Peraí, esse dinheiro é de... São R$3,80. Mas é de taxa quê? onde? Que taxa é essa? Eita, Jarpas Aramis. Ó, essa história dos casais que não sabem quanto um outro ganha, isso é da outra pauta, viu? O quanto a economia pode também complicar as relações, trazer o Jarpas e uma psicóloga aqui, terapeuta de casal, para ver o quanto isso dá problema também. Jarpas, obrigado pela sua presença. O Jarpas sempre colabora conosco, quando possível, a partir do tempo dele. É sempre um aprendizado. Fala de maneira didática para que você também aprenda e entenda. Uma boa semana para você. Até a próxima, Jarpa. Obrigada, Jarpas. Valeu, obrigado. À disposição. 7h05 agora, vamos para um rápido intervalo. O Jornal da Mix volta rapidinho.